Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo concernente à imposição das mãos. Hoje há um costume de que os apóstolos faziam antes de impor as mãos para enviar alguma pessoa a fazer alguma obra. Exemplo, lá em Atos 13:2 fala que eles tendo eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Aí no verso 3 diz que eles imporam as mãos e os despediram. Então aquele impor as mãos, tem que ter aquilo para fazer alguma obra hoje? Será que tem? Bom, gente, quando nós olhamos lá para Marcos, no livro de Marcos, no capítulo de número deixa eu ver aqui, capítulo de número 10, versículo 16, fala que o Messias impôs das mãos abençoando os pequeninos, ok? Até para curar enfermos também, ele impunha as mãos, e ele impondo as mãos sobre os enfermos e os curava. Isso está lá em Lucas 4:40 e Lucas 13:13. Mas hoje a gente vê esse negócio aí de pastor, de cargo, não sei o que, tal, que não existe isso. Na Bíblia fala de pastor, mas fala do dom. Fala do evangelista, mas fala do dom. Fala do mestre, mas fala do dom. E não do cargo. Pastor, poimen, no grego, que significa aquele que ensina. Ou, perdão, aquele que guia, né? Alguém que cuida. Então, gente, se você cuida de uma pessoa na fé, você guia, orienta, dá o alimento que é a palavra. Claro, porque tem pessoas que, se ele pegar uma Bíblia, ele não vai saber nem para onde ir. Então você tem que orientar: olha, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é velho, isso aqui era assim, isso aqui não se aplica hoje, isso aqui se aplica. Então ele tem que ter todo esse conhecimento passado por você, ou por mim, ou por qualquer pessoa que tenha um conhecimento. Então tem que ter uma pessoa para orientar uma pessoa na fé, quando ela está iniciando. Ok? Então, pessoal, se você olhar para ali, para Atos 6:6, muitos usam esse para dizer: tá vendo que os diáconos ele tem que pôr as mãos, tá vendo? Não, pessoal, nada disso. Eu quero ler, falando sobre o livro de Atos 6:6. A pergunta é: existia Novo Testamento aqui? Não, gente. Só existia um Antigo Testamento. Se você olhar para Atos 13:15, fala que eles ainda faziam a lei, cumpriam a lei, os profetas e tal. Mas isso a gente não faz hoje. E por que eles faziam? Porque só tinha o Antigo Testamento. O Novo ainda não estava escrito. E esse negócio de impor as mãos, ele tem que ser hoje para delegar uma pessoa para uma pessoa ter um dom? Não, pessoal. Se nós olharmos lá para o livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 1, e o verso de número 6 diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então observe que Timóteo, ele tinha um dom que foi concedido a ele, segundo o que o texto diz, o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então existe o dom em Timóteo que foi dado pela imposição das mãos de Paulo. Então, pessoal, a minha pergunta é: para você ter um dom, necessita de impor as mãos hoje? Não. Por quê? Porque quando Paulo chega aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo de número 6 e 7 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministrar, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui Paulo fala que se você tem o dom de ensinar, ensine; se tem o dom de exercer profecia, exerça; se tem o dom de exortar, que é no versículo 8, exorte; se tem o dom de repartir, reparta; se tem o dom de exercer misericórdia, exerça; se tem o dom de ministrar, ministre. Que ministra aqui sim foi trabalho, ok? Não é isso aí que a gente vê hoje. Bom, então, imposição das mãos, pessoal, era um costume daquela época,
que eles tinham o costume de impor as mãos quando curava alguma pessoa, até para receber o Espírito Santo, tinha que impor as mãos, né? Mas hoje não tem nada a ver com isso aí mais. Exemplo, se vai, o povo fala, não, mas tem que impor as mãos para delegar um evangelista. Aonde é que está isso escrito, gente? Em canto nenhum. Ele impôs as mãos para fazer um serviço que era servir as mesas em Atos 6. Atos 6. Vamos lá, Atos 6. Eles pegam isso aqui para dizer que tem que impor as mãos para delegar um cargo. Se não existe cargo hoje, existe dom. Só que o povo isso não entende, ok? Mas, ok, aqui ele fala. Atos 6 diz, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então os apóstolos, ele falou aqui que não era razoável, que deixamos a palavra de Deus, deixávamos de pregar para servir as mesas. Então o que foi que eles fizeram? Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Que negócio? Tanto no ministério da palavra, quanto no ministério da palavra, quanto também para servir as mesas. Porque tinha que ter gente para servir as mesas. Então, aqui ele fala, constituamos. Hoje o povo quer constituir também. Eles querem fazer assim, olha, eu sou um pastor, então eu vou constituir um diácono. Vou constituir uma pessoa para presbítero. Não, gente, presbítero, diácono, não é nada disso. A palavra diácono, eu tenho um vídeo aí, se você quiser ver, confira lá o que é diácono, o que é presbítero. Não tem a ver com isso aí hoje. Por que eles constituem uma pessoa para servir, gente? Primeiro, só tinha a lei e os profetas. O Novo Testamento não estava ainda válido. Ele ainda não tinha sido escrito e não tinha, o povo não tinha acesso ao Novo Testamento, só tinha ao Antigo. Então, as pessoas que conheciam a Torá, que conheciam a lei, que conheciam o Antigo Testamento, eles tinham o conhecimento de ensinar a passar para as outras pessoas. Então, para a pessoa pegar e falar sobre a palavra de Deus, ele tem que ter um conhecimento. Então ele tem que ser escolhido para aquilo. Exemplo, vamos supor que eu ensino a um grupo de pessoas. Então eu estou sozinho ensinando 50 pessoas. Eu vou pegar os mais que entendem. Você, meu irmão, vem aqui. Tu que já está maduro. Tu que já está entendendo as coisas de Deus. Então passa a ensinar também. Me ajuda aqui. Então era isso que acontecia. Não como hoje que tem que ungir, que não sei de que, não tem nada disso de ungir. Primeiramente, imposição das mãos era para aquele tempo. Por quê? Porque se imposição das mãos é para hoje, para exercer cargo, então, gente, então vamos lá, vamos para a imposição das mãos, ok? Por quê? Porque hoje eles não fazem isso. Vou dar um exemplo aqui. Quando Yeshua impõe as mãos sobre os enfermos, em Lucas 4,40 e em Lucas 3,13 para curar. Por que esse povo aí que gosta de impor as mãos nos outros para dar cargo a ele, por que eles não pegam e vai curar os enfermos? Não vai. Porque não tem poder mais. Mas não é para impor as mãos, né? Vamos lá. Quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os 7 samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. Lá em Atos 8, do 4 ao 17, ele pôs as mãos. Hoje a pessoa, eu já vi gente orando, recebe o Espírito Santo e não faz nada. Cadê a autoridade? Era para aquele tempo. Mas vamos lá. Mesma coisa aconteceu com Timóteo. Paulo impondo as mãos em Timóteo, ele recebeu o dom de Deus em ti, que foi imposto pelas minhas mãos. Então veja só. Hoje não, hoje quando nós temos as escrituras, a coisa é outra. Por quê? Porque quando você tem a escritura, exemplo, é necessário dizer que Yeshua morreu pelos os nossos pecados? Não, por quê? Porque temos escrito. Mas naquele tempo era necessário falar, porque as pessoas não sabiam. Então tinha que ter gente de conhecimento. Não só naquele tempo. Para você ensinar hoje, você tem que ter conhecimento também. Claro,
Você tem que ler a escritura, você tem que entender, você tem que olhar como realmente está escrito no original, nas línguas tanto hebraica como grega, para você poder passar alguma coisa. Então, para você ensinar, você tem que ter conhecimento. Para você guiar, você tem que ter algum conhecimento. Se você não tiver, como que você vai fazer isso? Então, você tem que aprender. Lá em Hebreus, no capítulo de número 5, o versículo de número 13. Hebreus 5, no capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus chega lá e diz, olha, pelo tempo, já era para você ser mestre. Observe que ele diz, pelo tempo. E não, já era para você ser ungido como mestre. Não, gente, é pelo tempo. Por quê? Porque o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de cristão, o tempo que você serve a Deus, se você tem 5 anos e não sabe de quase nada da escritura. Então, pelo tempo já era para você ser mestre. É pelo tempo. E não para ungir. Não tem nada disso. Vocês ainda necessitam que ensine os primeiros rudimentos de Cristo ainda. Vocês ainda não comeram alimento sólido, estão tomando leitinho ainda. Já era para vocês ser mestres, ser instrutores, ser ensinadores, estão aí ainda. Vai ler Hebreus para ler Hebreus. Lê o 5 todinho, não leia só o 12, leia todo, do 1 até o final, você compreende. Então, gente, por imposição das mãos, os apóstolos impôs as mãos, a pessoa recebeu o Espírito Santo na hora. Impôs as mãos, recebeu o dom de línguas na hora. Hoje não é assim. Quem impõe as mãos, pessoal, exemplo, eu vou ensinar uma pessoa sobre o livro de Romanos. Quando essa pessoa terminar o livro de Romanos todinho que eu ensinei para essa pessoa, exemplo, eu ensinei aquela pessoa o livro de Romanos completo. Então, ela vai saber ensinar Romanos. É necessário impor a mão agora, tu pode ensinar Romanos. Não, gente, isso acabou. Ok, isso era a prática dos apóstolos. Naquela época que não tinha o Novo Testamento. Hoje nós temos. Paulo falou que quem tem o dom de ensinar, ensine. Quem tem o dom de profecia, exerça. Quem tem o dom de exortar, exorte. Ele não fala, quem tem o dom de ensinar, que vocês têm que passar pelo óleo na cabeça, pela unção e pela imposição das mãos. Não. Essa prática era lá. Não hoje. Hoje ele... Não, para você ser um pastor tem que impor as mãos. Nada a ver, gente. Pastor, você pode ser sem ninguém fazer nada. Pastor é aquele que orienta, protege, guia. Esse pastor, palavra grega, poimen. Aquele que cuida, aquele que guia. Você é um mestre, exerce o seu ministério. O que é ministério? É trabalho. Qual é o seu trabalho e o meu? O Messias deixou aqui o nosso trabalho. Ele diz, ó, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Ele falou isso. Vão e façam discípulos. Se você vai fazer discípulo, quem vai ter que guiar essas pessoas é você. Agora até um certo ponto, até elas ficarem maduras. Efésios 4:11 diz, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, no versículo 12. E no versículo 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. A palavra perfeito ali é teleios, quer dizer maduro, a varão maduro. Então era até um certo ponto, era até aquela pessoa ficar madura. E quando fala de apóstolo, profeta, pastor, doutor, tal ali, ele não está falando de cargo, está falando de dom. Só lê o versículo de número 8. Então, e outra coisa, ele fala que ele deixou aquilo para edificar o corpo. Mas se você ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, diz que quando vós se reunir, cada um de vós tem salmo, tem ensinamento, tem revelação. Então você ficará cada um. Aí no final ele fala, faça tudo para edificação. Mas espera aí, quem pode edificar não é aqueles 5, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, que é mestre, que é aquele que ensina. Não é os 5, mas porque diz que cada um de vós faça tudo para edificação.
Porque é dom. Um tem o dom de ensinar, um tem o dom de revelação, outro tem o dom de cantar. E por aí, quem tem um dom exerça. Se você exerce, você vai estar edificando alguma coisa. Então, pessoal, imposição das mãos era feito, não tinha o Novo Testamento. E se for fazer hoje, vai lá nos hospitais, você que gosta de impor as mãos, dizendo que não, só pode se impor as mãos. Onde é que está isso escrito? Me mostra aí, só pode exercer um dom se impor as mãos. Não. Era a prática daquele tempo. Porque não tinha nova aliança. Hoje nós temos. A Bíblia está cansada de falar disso. Colossenses 13:16. 3 e 16. Ensinai-vos uns aos outros. Porque ele não fala. Para ensinar uns aos outros tem que ter a imposição das mãos. Não. Hebreus 3:13. Ensinai-vos uns aos outros. Tantos os textos que eu poderia estar aqui. Ensinando uns aos outros, ensinando uns aos outros. É uns aos outros. Se você diz que só pode ensinar quem tem a exposição das mãos de alguém, então vá lá você, ó, curar os enfermos, porque os apóstolos imposiam as mãos e os enfermos ficavam curados, e você não faz hoje? Por quê? Porque era naquele tempo, era naquela época. Ok? Então você vai ter que impor as mãos para a pessoa receber o Espírito Santo. Então quer dizer que eu não tenho, ninguém tem. Pessoas que não forem que não receberam a imposição das mãos não têm o Espírito Santo. Me diga agora, como se nosso corpo é templo dele? É complicado isso, né? Porque já vi tantos líderes dizer só pode ensinar, só pode ter um cargo ministerial aquele que passou pela imposição das mãos e da consagração. Onde é que está isso escrito? Parece que eles fizeram 5 anos de teologia para nada. Porque saber uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo, a época de que foi escrito. Eles impuseram as mãos para curar, para enviar pessoas. E também era para curar. Com Timóteo, Paulo impôs a mão para ele receber o dom de Deus. Mas é mais hoje. Você tem um dom, é pela imposição das mãos? Não. Porque nós temos a nova aliança. Se nós estudarmos a palavra, podemos passar para os outros. Quem tem o dom de ensinar, que ensine. Ok? Fique na paz do Eterno. Vou aqui parando esse vídeo. E que o Eterno continue abençoando cada um de vocês. E que não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar aí o seu like ou o seu comentário. E cada um de vocês, que o Eterno abençoe hoje, amanhã e sempre. Shalom a todos.